Hoje vamos falar da biografia do presidente Lula. A origem. O sertanejo é antes de tudo um forte. Cunhada pelo escritor Euclides da Cunha, a frase parece se ajustar à personalidade de Lula desde seu nascimento. Nordestino pobre, sétimo filho de um casal de lavradores analfabetos. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945 numa casa de 2 cômodos e chão de terra batida no semiárido pernambucano. Sem luz, água encanada, banheiro ou sapatos, o menino tinha 7 anos quando montou num pau de arara e, cumprindo a sina de milhares de outros brasileiros, despencou para o sul maravilha com a mãe e os irmãos, a fim de reencontrar o pai, que havia retirado semanas antes de Lula nascer, em busca de uma vida melhor longe da seca e da miséria. Instalado no litoral paulista, Lula começa a trabalhar ainda criança, no Cais de Santos, para ajudar nas despesas de casa. Ambulante aos 8 anos e engraxate aos 9, vira ajudante de tinturaria no início da adolescência, quando muda-se para São Paulo com a mãe, agora separada do pai, e os irmãos solteiros. Conclui o ginásio e, empregado numa metalúrgica aos 14 anos, é admitido no curso técnico de torneiro mecânico do Senai. O Brasil avança com a lufada desenvolvimentista promovida pelo presidente Juscelino Kubitschek. A região do ABC na Grande São Paulo torna-se a mais industrializada do país, atraindo algumas das principais metalúrgicas do mundo, como as montadoras Scania e Volkswagen. Sertanejo e forte, Lula é um dos muitos migrantes nordestinos a se instalar no chão da fábrica e fazer da metalurgia a sua profissão. Ele tem 17 anos quando perde o dedo mínimo da mão esquerda num acidente de trabalho, em 1963, e 18 por ocasião do golpe militar, em 1964. O fim das liberdades democráticas, a disseminação da censura e a instalação do aparato repressivo coincidem com um longo período de retração da economia, acompanhada de desemprego, abusos trabalhistas e inflação. Ainda fascinado com o tamanho e as possibilidades da cidade grande, uma realidade muito melhor do que a da seca de Pernambuco, Lula é convencido por um irmão, militante do então clandestino Partido Comunista Brasileiro, a frequentar reuniões no sindicato. Pela primeira vez, trava contato com as agruras da classe trabalhadora e aprende expressões como arroxo salarial, caristia e fundo de greve. Negociador habilidoso, é convidado a ocupar uma vaga de suplente na diretoria do sindicato que viria a ser eleita no início de 1969, inaugurando assim sua trajetória de líder sindical. A atividade sindical. A vida continua a impor desafios a Lula e cobra um preço alto. Vai melhorar, ele ouve constantemente de sua mãe, Dona Lindu, torneiro mecânico e suplente da diretoria do sindicato. Lula se casa aos 23 anos. 2 anos depois perde a mulher, grávida de 8 meses, vítima de uma hepatite agravada por uma anemia e pela negligência dos profissionais de saúde que a atenderam. O filho, um menino, também não resiste. Para driblar a depressão, mergulha no trabalho e, habilidoso, é convocado a assumir um cargo na diretoria do sindicato, trocando pela primeira vez o turno na fábrica por uma sala na sede da entidade. Elaborado o luto pela morte de Lourdes, volta a frequentar bares e festas e engata um namoro atrás do outro. Com Miriam Cordeiro, uma das namoradas, tem a primeira filha, Lurian. Casa-se pela segunda vez com a também viúva Marisa Letícia, com quem teria 3 filhos. Lula também registraria o enteado Marcos, filho de Marisa que não chegou a conhecer o pai biológico. Em 1975, antes de completar 30 anos, é Lula quem assume a presidência do sindicato. A segunda metade dos anos 1970 é caracterizada pela radicalização dos movimentos reivindicatórios da classe trabalhadora. Uma vez reprimida violentamente toda forma de oposição à ditadura, do movimento estudantil às organizações armadas, passando pela cassação de parlamentares e proibição de partidos, a atividade sindical vira uma espécie de ponta de lança da contestação, atraindo o entusiasmo e a solidariedade de militantes de esquerda que já não encontravam espaço para atuar em suas áreas de origem, da igreja à universidade. Entre 1978 e 1980, Lula comanda greves gerais que assumem proporções impensáveis, firmando-se como o maior nome da oposição no cenário político do país. Em 19 de abril de 1980, é preso e passa 31 dias na cadeia. Libertado, retoma a atividade sindical e política. Fundar um partido para conquistar espaço nas esferas decisórias.
tanto no executivo quanto na formulação de leis mais justas para os trabalhadores, torna-se uma meta, uma missão inevitável. A trajetória política. Surge o maior e mais importante partido político da redemocratização. Concebido no cotidiano de lutas do movimento sindical, o PT é prontamente apoiado e influenciado por intelectuais, religiosos, artistas, estudantes e militantes egressos da luta armada. Lula é seu primeiro presidente. Em pouco mais de 2 décadas, sua presença incisiva e quase onipresente como porta-voz dos trabalhadores, e principal líder da oposição, deixaria marcas importantes no modelo de democracia instalado no país. Nesse período foi provavelmente o principal articulador e incentivador da Central Única dos Trabalhadores, cuja diretoria não pôde integrar em razão da atividade política partidária. Organizou um comitê suprapartidário em prol das eleições diretas e promoveu o primeiro grande comício das diretas ainda em 1983. Foi o deputado federal mais votado do Brasil em 1986, atuou na formulação da Constituinte, garantindo a inclusão de direitos civis e sociais como o direito à greve, à licença, maternidade de 120 dias e a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. E por muito pouco não foi eleito o primeiro presidente da República após 29 anos sem eleições diretas. Nos anos 1990, esteve à frente do Instituto Cidadania, no qual foram formuladas algumas das mais significativas políticas públicas implementadas na década seguinte, como Fome Zero, e presidiu o PT na campanha pelo impeachment de Collor e por ocasião da implementação de algumas das mais importantes CPIs do período, como a que denunciou a violação do painel do Senado em 1991 e o escândalo dos anões do orçamento em 1993. Ao longo dos 8 anos de administração de Fernando Henrique Cardoso, fez oposição à política econômica recessiva, à manipulação do câmbio de modo a manter a moeda artificialmente forte, à compra de votos em troca da aprovação do projeto de lei que garantiu o direito à reeleição, em 1997, e à má gestão do dinheiro público em programas como o PROER, de recuperação de instituições financeiras, e em privatizações de empresas como a Vale, leiloada por um preço bem abaixo do que de fato valia. Após 3 campanhas eleitorais frustradas, Lula foi finalmente eleito presidente da República em 27 de novembro de 2002. A presidência da República. Lula é o primeiro operário a instalar-se como inquilino no Palácio do Alvorada. Seus 2 governos são marcados principalmente pela implementação bem-sucedida de programas de distribuição de renda como Bolsa Família, e de acesso dos mais pobres a linhas de crédito, salários mais altos, geração de empregos e melhor qualidade de vida em educação. ProUni, 14 universidades criadas. Moradia Minha Casa Minha Vida, infraestrutura e saneamento, luz para todos, programa de aceleração do crescimento, e outros. A relação do governo com a população ganha uma outra qualidade, com a realização de mais de 70 conferências nacionais e a abertura sistemática do Palácio do Planalto a diferentes grupos da sociedade civil organizada. Reeleito para um segundo mandato, Lula realiza o feito inédito de eleger sua sucessora, Dilma Rousseff, e chega ao final do governo com recorde de popularidade. Sua administração é aprovada por 87% da população em dezembro de 2010, diz o Ibope. As estatísticas de desemprego e de famílias abaixo da linha de pobreza são as menores desde o início dessas medições. Pós-presidência. De volta ao Instituto Cidadania, agora convertido em Instituto Lula, mas ainda instalado no mesmo endereço em que estava antes do governo, no bairro paulistano do Ipiranga, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume uma agenda internacional de chefe de Estado, realizando palestras e promovendo seminários em diversos países. A integração da América Latina e o combate à fome na África estão entre as novas prioridades do Instituto, bem como a elaboração de estratégias capazes de promover o crescimento econômico sem sacrificar a justiça social, a distribuição de renda, o desenvolvimento e o consumo. Em 2012, Lula supera um câncer na laringe que fora diagnosticado no ano anterior, e desde junho de 2013 publica um artigo mensal, distribuído a dezenas de países pela agência de notícias do diário americano New York Times. Inscreva-se no canal e ajude a levar a verdade sempre à população.